Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nossa querida COFA, Casa de Orações Francisco de Assis, para darmos continuidade às nossas doutrinárias em nossa querida e amada COFA. E hoje iremos trazer nosso irmão Paulo Bonfim, que irá proferir uma palestra com o tema Reconciliação com os Adversários. Que nesse momento possamos estar numa postura tranquila, confortável, que possamos alinhar nossa mente, o nosso coração com a espiritualidade superior e dessa forma possamos emanar boas vibrações para o nosso planeta e dessa forma possamos auxiliar outros irmãos, levando paz, levando palavras de consolo, de tranquilidade. Sabemos que estamos em um momento de agonia, de agitação, e que nesses momentos possamos dedicar um pouco do nosso tempo para vibrar pelos outros, que possamos buscar a paz, não só fora da gente, mas dentro da gente, que possamos meditar, possamos nos dedicar a termos momentos de leitura edificante, de reflexão, de palestra, pois da mesma forma que o nosso corpo precisa de alimento, a nossa mente também necessita de alimento espiritual, de alimento que nos auxilie ao nosso crescimento espiritual, pois estamos aqui para isso, para evoluir, para crescer, não só individualmente, como coletivamente. Então, que possamos sempre pensar no outro, possamos ajudar os nossos irmãos que ainda não estão dedicados, ainda não estão pensando como será o futuro de vida eterna, como o nosso mestre sempre nos auxiliou, nos aconselhou. Que possamos assim iniciar o nosso momento de doutrinária de hoje. Seja muito bem-vindo, irmão Paulo Bonfim. Obrigado, Rosiane. Uma boa noite a todos, aos nossos irmãos da COFA e aqueles que nos assistem no momento. À vontade. Vamos falar hoje sobre reconciliar-se com os adversários. O tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E é um tema bastante importante para o nosso contexto atual que vivenciamos, e utilizamos, além do Evangelho segundo o Espiritismo, utilizamos também o dicionário de Oxford para alguns conceitos importantes que precisamos adquirir antes de ter uma maior compreensão sobre o tema. O primeiro item importante que nós devemos apreender para melhor compreensão é o reconciliar. O que significa a palavra reconciliar? Então, no dicionário Oxford, ele nos diz: estabelecer a paz, fazer as pazes, congraçar-se, harmonizar-se, conciliar-se. Então, primeiro ponto do nosso título, reconciliar-se com os adversários, seria estabelecer a paz, fazer a paz. O segundo item, também muito importante, vem a ser adversário. E o dicionário nos traz que ou que se combate contra outrem, antagonista, contendor, o que se opõe, opositor. E o último conceito importante para o nosso tema é pagar. Tem alguns significados. O mais comum, que todos nós conhecemos, seria
dá certa quantia em dinheiro em troca de mercadoria, serviço, trabalho. A segunda interpretação seria entregar, restituir uma quantia de que se deve. O terceiro, que já nos interessa mais, é compensar de maneira equivalente, corresponder, retribuir. E o último, contrabalançar um mal, um prejuízo, um incômodo com efeito oposto. Então, nós temos aí 3 conceituações das quais nós devemos guardar na nossa memória para poder compreender melhor o ensinamento que Jesus nos traz. E ele começa desta forma: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis enquanto não houver pagos o último ceitil. Então, Jesus, nesse ponto, utiliza-se de uma figura de linguagem muito poderosa, muito forte, que era comum não só ao tempo em que ele vivenciou, junto aos judeus, mas também ecoa até hoje aos nossos ouvidos, à nossa sociedade. Porque se nós devemos algo a alguma pessoa, vamos falar primeiramente da questão física, né? Nós podemos sofrer um processo civil para que possamos restituir aquele valor e, a depender desse processo, do que seja devido, podemos sim ter penhorado os nossos bens para restituir. Há um exemplo: pensão alimentícias. Um casal, quando se separa, que tem filho, normalmente um dos cônjuges vai pagar a pensão alimentícia para aquele que ficou com os filhos. Na nossa sociedade, hoje, a maioria dos casos são de homens. Quando estes deixam de pagar a pensão alimentícia, eles sofrem um processo, e esse processo, caso ele não restitua o valor devido, ele poderá, inclusive, ser preso, igual ao exemplo que Jesus nos traz. Então, é um exemplo que ecoa até hoje na nossa sociedade essa figura de linguagem que Jesus nos trouxe para trazer ensinamentos valiosos. Talvez o primeiro: o que se entende por caminho? Ele diz: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho. O que viria a ser esse caminho? Esse caminho poderá ter várias interpretações. Uma delas, por exemplo, pode ser a presente encarnação em que esses dois contentadores estejam juntos. Pode ser o local onde essas pessoas estão, esses espíritos estão. Seja no mundo físico, ou seja, também no mundo espiritual. Porque os adversários não estão apenas no plano físico, no plano espiritual há também. Então, é importante a gente compreender que o caminho é o momento que estamos juntos, vinculados por esse sentimento antagônico, por esse combate que existe entre um e entre o outro. Mas Jesus recomenda o mais depressa possível. Por quê?
Nós somos espíritos imperfeitos. Ainda estamos na busca da autoiluminação. E quando estamos juntos e a lei de sociedade nos diz que devemos estar reunidos para o exercício da moral e o exercício da inteligência, muitas vezes estamos em busca do mesmo objetivo. E esses objetivos podem ser objetivos que conflitem com o objetivo do outro. Porque almejamos, no nosso atual estado evolutivo, as mesmas coisas. Desejamos as mesmas coisas. Ainda não temos uma espiritualização maior para aprender a compartilhar aquilo que desejamos. O egoísmo ainda é algo muito forte dentro de nós, que faz com que queiramos para nós aquilo que desejamos. Se observarmos a pirâmide de Maslow, Maslow foi um economista que ele estabeleceu a pirâmide, que é chamada pirâmide das necessidades, e ela dividida em 5 níveis, que retrata muito do comportamento humano na sua relação com o mundo interior e com o mundo exterior. Na sua base, há os desejos e as necessidades, melhor dizendo, fisiológicas. E elas são a respiração, a comida, água, sono, as necessidades fisiológicas, o sexo. Quanto mais primitivos nós formos, mais focados vamos estar na base dessa pirâmide. A luta pelo alimento, pela água, é muito poderosa, principalmente quando há escassez. Então, quando há 2 pessoas lutando por comida, por água, por sexo, termina provocando, muitas vezes, combate, dissensões, e essas 2 pessoas podem, sim, virarem inimigas quando a escassez for grande. Na segunda linha acima desta base, tem as necessidades de segurança. Segurança do corpo, do emprego, dos recursos, da moralidade, da família, da saúde, da propriedade. Então, ampliamos as necessidades fisiológicas e, mesmo assim, não saímos dos objetivos conflitantes. A segurança do meu corpo, assim, minha segurança pode conflitar com o desejo do outro de me tomar algo. A minha necessidade de proteger a minha família ou meu bem pode, sim, gerar inimizades com outro. Ou o fato de eu possuir essas coisas pode despertar no outro um desejo violento de possuí-las para si, seja a inveja, seja o rancor, seja a escassez. Então, a pirâmide das necessidades de Maslow, ela nos dá um vislumbre muito significativo do que se passa na nossa mente. E quanto maior for o nosso estado primitivo, mais embates nós teremos uns para com os outros na obtenção desses recursos ou dessas seguranças, dessas necessidades. No terceiro item da base, nós temos amor e relacionamento.
Então, temos amizade, família, intimidade sexual. Na parte de cima, temos autoestima, conquista, confiança, respeito dos outros, respeito aos outros. E no topo da pirâmide, seria a moralidade, a nossa criatividade, espontaneidade, aceitação dos fatos. Então, essa pirâmide traz para nós algo que dá uma luz sobre por que nós conflitamos tanto uns para com os outros, gerando assim embates vigorosos entre os espíritos, gerando rancor, raiva, ódio. Há algum tempo atrás, das nossas sociedades humanas, o duelo era algo que se perpetuava dentro das sociedades. Qualquer disputa, muitas vezes, gerava um duelo na sociedade da Idade Média. Os duelos geralmente levavam à morte ou a rancor. Vemos aí um embate vigoroso entre o Ocidente e o Oriente. Nós tivemos aí as cruzadas, por exemplo, que sai do indivíduo e gera um coletivo que até hoje Ocidente e Oriente ainda não se entendem plenamente, devido às disputas pela Terra Santa de Jerusalém, em que esta é a base, a terra sagrada de 3 religiões. Então, essas disputas, esses embates, esses adversários históricos, não são apenas do indivíduo, mas de sociedades inteiras. Nós já tivemos embates religiosos na Irlanda, entre católicos e protestantes se odiavam, sendo religiões cristãs. Eram adversárias, cada um tentando impor a sua verdade como verdade absoluta do Cristo. Então, existem vários fatores que geram essas inimizades, esses rancores. Disputa por terras, algo muito comum aqui no nosso país. Disputa por riquezas. Geram grande sentimento de rancor, de ódio. E Jesus continua a nos ensinar quando ele diz: na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra de nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes, com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, de onde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno. Ora, nós sabemos hoje que a morte de fato não existe. O espírito triunfa sobre a matéria. Então, se temos um inimigo nesta presente encarnação, a morte não vai modificar esses sentimentos em nenhum dos dois. Porque o que perece, de fato, é a matéria. O espírito, a centelha divina, ela permanece, ele continua. E para o mundo espiritual, após transpor as portas do túmulo, levamos os nossos sentimentos e pensamentos para a nova fase da vida, para outra dimensão. Então, não há uma transformação instantânea desses seres em seres iluminados, em seres redimidos. Pelo contrário,
a ação desse pensamento, a intensidade desse pensamento pode se ampliar, já que não tem mais o amortecedor do corpo físico a receber da mente criadora enferma a intensidade desses sentimentos enlouquecidos, do ódio, do rancor, do desejo da vingança. Então, ao transpor as portas da morte, vamos continuar pensando e sentindo exatamente o que estávamos em vida. Por isso que Jesus nos diz para nos apressar, para evitar que no desenlace nos algememos mais a esses sentimentos contrários do amor. Porque se estamos em vida material e nutrimos um para com o outro sentimentos de inimizade ao ponto de nos tornarmos inimigos, estamos imantados um ao outro. Porque o nosso pensamento vibra em prejudicar o outro de alguma maneira, de ressarcir-me de algo que eu julgo que ele cometeu. Então, é importante a gente ter por mente que a morte não vai nos livrar do nosso inimigo. E muitas pessoas tentam, a todo custo, através da violência física ao seu semelhante, eliminar o que ele considera como inimigo. Não sabendo que, pelo contrário, essas disputas vão continuar no mundo espiritual. E Jesus continua a nos educar. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e, assim, menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Neste fato, reside a maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. Então, o espírito desencarnou com ódio do seu inimigo. Mesmo que esse tenha ficado em vida, e ele, no presente momento, não conseguir atacá-lo, por algum motivo qualquer, esse sentimento vai permanecer. E o que comumente ocorre, um reencarna e o outro vai começar um processo de perseguição espiritual. Pois nós ainda, como eu falei no início, somos espíritos imperfeitos e nem sempre aproveitamos integralmente as oportunidades reencarnatórias para nos reeducar. A grande maioria das vezes, ao tomar posse do vaso físico, continuamos a perpetuar os comportamentos passados que nos conduziram à dor e ao sofrimento. Então, pelo processo de sintonia, se eu reencarno, meu inimigo está aqui, eu não mudo o meu proceder, automaticamente o que é que eu faço? Eu deixo a minha sintonia mental e aquele inimigo que estava no mundo espiritual me encontra pelo processo de sintonia. E os processos de vingança vão acontecer como acontece diariamente em todo mundo. Enquanto não nos reeducarmos, vamos sofrer a atuação do espírito vingador. E quando este não consegue
nos atacar pessoalmente, ele vai atacar, conforme Jesus nos mostra, nas nossas afeições, nos nossos entes queridos, para tentar nos desestabilizar e, principalmente, para nos causar uma dor moral, pois assim ele acredita que ele vai estar sendo restituído daquilo que ele foi prejudicado. Então, a advertência do mestre é para evitar chegar nesta condição. Para os espíritos que estão presos no ódio, não há o futuro, não há o passado, há somente o presente. E o presente é aquilo que ele está sentindo e pensando daquele embate, daquele conflito com o seu inimigo. Então, esse sentimento de vingança o atormenta. Na grande maioria das vezes, ele acha injusto aquilo que ele sofreu, clama à justiça, porque ele julga-se ser uma vítima. E todos nós assim procedemos. Quando estamos sofrendo uma ação de um espírito vingador, achamos que é uma injustiça. Até mesmo se estivermos sendo perseguidos na nossa vida carnal, por algum motivo que for, vamos achar injusto. Ainda não temos todos os pormenores do que aconteceu para aquela situação estar em curso. E na grande maioria das vezes, acreditamos que a justiça divina é falha, porque nós somos falhos. Então, atribuímos a Deus também essa falha. Sempre nos acreditamos ser vítimas. Jamais que somos o agressor em algum momento. E como temos este pensamento, o nosso inimigo desencarnado mais se encolera, pois ele acha que nós estamos fugindo à justiça. Então, ele toma a justiça nas suas próprias mãos, porque ele acha que estamos fugindo, na grande maioria das vezes, porque estamos encarnados, e que a justiça divina é falha. É um comportamento nosso, porque ainda não compreendemos que a justiça divina não olha só o presente momento. Ela não olha o período nem o momento em que nos desentendemos, em que esses sentimentos de antagonismo foram criados. A justiça divina olha o todo, todas as encarnações desses espíritos. E na poeira do tempo, quem foi de fato o agressor, quem foi de fato a vítima? Só Deus, na sua infinita misericórdia, pode saber. Porque nós hoje não temos condições de saber quem começou. Porque a partir do momento em que eu me torno um espírito vingador, não importa mais se eu era vítima. Eu me igualei ao agressor. Porque nós dois somos ainda espíritos imperfeitos. Então, nós dois nos agredimos mutuamente. E Jesus continua. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual
o que sofre, deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para punir do mal que a seu turno praticaram. Ou, se tal não ocorreu, por faltar com indulgência e caridade, não perdoando. Somos vítimas do nosso próprio livre-arbítrio. Deus nos deu livre-arbítrio, mas temos que ter responsabilidade sobre ele. E é justamente o que nós não temos. Nos arvoramos o direito de tomar qualquer decisão, qualquer atitude, para satisfazer as nossas necessidades e desejos, conforme expliquei na pirâmide de Maslow. Mas a consequência disso, na grande maioria das vezes, queremos evitar. Mas a justiça divina nos diz que ninguém foge das consequências das próprias ações. Ninguém. Pode não ocorrer agora. Eu posso não reparar agora, mas vamos reparar em uma existência ou em outra. E quando incorro em débitos perante a lei divina, essa reparação se torna cada vez mais urgente. Não há como escapar da justiça de Deus. Podemos escapar da justiça dos homens, como vemos diversos casos de inimigos se matando na calada da noite, ou a céu aberto, exterminando uns aos outros, fugindo assim das leis humanas, mas jamais poderemos fugir das leis divinas. E Jesus continua. Importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare o quanto antes os agravos que haja causado a seu próximo, que perdoe seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Então, o que é que Jesus nos recomenda? Reparar agora, atuar de forma a eliminar esse sentimento de antagonismo. Existe um dito popular que, quando um não quer, dois não brigam. E como é que eu posso reparar esse mal? A prática do bem, com certeza, é um deles. A correção dos pensamentos, outro. Não satisfazer os nossos desejos e necessidades a qualquer custo. Ponderar nas consequências desses atos. Se eu estou encarnado ou não, orar pelos inimigos, lhes desejar o bem, para que essa imantação fluídica e energética de ódio, de ressentimento, de mágoa, seja diluída. A prática da caridade é de fundamental importância, pois nos capacitará a exercitar o amor, exercitar o desapego, o egoísmo, a vaidade e o orgulho, que são, fundamentalmente, a principal causa das nossas brigas, das nossas inimizades, da nossa violência. No capítulo 12, ele diz que não podemos desejar o mal ao nosso inimigo. Devemos lhes desejar o bem, amar aos nossos inimigos.
para evitar a escalada desses sentimentos que se perpetua por gerações e gerações, encarnações e encarnações. E a depender do quanto esse espírito esteja no mundo espiritual, se alimentando desse ódio, ele espera a sua vítima desencarnar para completar o seu processo de desforra, levando, muitas vezes, a escravidões, a serviciências, a torturas, porque para a nossa maldade ainda não há limites. Ainda somos seres muito maldosos uns para com os outros. Ainda não educamos o nosso pensamento para perceber que a violência nada resolve, nada constrói. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é só objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, da prisão, enquanto não houveres pagos até o último centavo. Isto é, não houveres satisfeito completamente a justiça de Deus. Então, é importante a gente perceber que essa prisão a gente pode também entender de várias formas. Uma delas é a prisão interior, sabendo que devemos a lei divina, que temos algo dentro de nós que ainda precisa de ajuste urgente. Outra é nos sentirmos acuados, perseguidos, olhando o tempo todo por trás do ombro para ver se não tem alguém atrás de nós, modificando assim o nosso comportamento. É uma outra prisão. Outra prisão é o ódio também que nós sentimos pelo outro. É um sentimento totalmente contrário à lei do amor, à lei da caridade, da qual nós somos feitos. Nós somos feitos por um ato de amor divino. Então, esses sentimentos são contrários à nossa natureza. E estamos ainda presos a ele devido à nossa inferioridade. Devido à nossa incapacidade ainda de transpassar, de transcender a vida da matéria. Pois a matéria ainda nos aprisiona. E as nossas relações são condicionadas sempre ao que a matéria nos oferece. Então, essas outras vivências nossas, e essa atual para aqueles que estão encarnados, são vivências de reeducação, para que possamos nos reeducar. E a partir do momento em que empreendermos um processo de autoiluminação, seja dentro da doutrina espírita ou qualquer religião que nos conduza a Deus, vamos aprender a perdoar aos inimigos, para que quando o nosso irmão enfermo chegue perto da gente, ele não encontre a mesma sintonia, ele não veja mais o mesmo ser da qual ele teve o embate, o conflito. Ele veja um novo ser, educado, moralizado, que ele também se inspire para poder ele também sair daquela condição. Porque pode acontecer no processo reencarnatório nosso, darmos um passo à frente e termos condições de auxiliar os nossos antigos adversários a também
dar esse passo, sair da prisão de si mesmo. Por isso que Jesus nos incita, nos ensina a perdoar aos nossos inimigos. De fato, não é, mas se começarmos pela base, não lhes desejando o mal, já é um grande avanço. Por mais que o meu sentimento seja contrário, se eu conseguir combater dentro de mim esse sentimento de não lhe desejar o mal, já é um avanço significativo. Porque se eu consigo isso, em breve eu vou conseguir, pelo menos, orar por ele. Pedir a Deus que ele veja que hoje eu estou diferente do ontem, que eu não sou mais aquele ser. E se eu conseguir, ele também consegue. Então, Jesus vem a nos traçar um caminho da pacificação interior e, conquistando esta pacificação interior, vamos ajudar aos nossos irmãos que consideramos inimigos ou que nos considerem inimigos, a também a conquistar esta pacificação. Que Jesus Cristo nos abençoe, continue a nos educar e iluminar, e que assim seja. Alviane, concluído. Estou aqui, postos. Queremos agradecer por essa maravilhosa palestra, que aos poucos, né, nós possamos entender, porque muitas vezes, né, nossa mente ainda é um pouquinho dura, podemos dizer assim, né, essa dificuldade que a gente tem de lidar com o outro. Mas é um processo, é aos poucos, mas ouvindo essas palavras, aos poucos a gente vai, né, amolecendo esse coraçãozinho, porque depois a luta é grande. Se não se resolver aqui, ninguém vai querer resolver do outro lado, ou em outra experiência. Olha que trabalheira. Não é Plano verdade? espiritual para unir esses dois seres de novo. Então, gente, né, não vamos dar tanto trabalho para os nossos queridos amigos espirituais, vamos resolver as coisas agora, que é possível. Vamos ouvir esse chamado. Então, quero agradecer novamente, né, tanto ao Paulo quanto a todos que estão aqui nos escutando. E, claro, não esqueçam de curtir essa página, compartilhar essa palestra, pois muitas pessoas precisam ouvir essas palavras, né, e vai ajudar muito, né, para as existências a resolver as coisas por aqui mesmo. Então, vamos, pessoal, vamos compartilhar, né, leituras edificantes. Então, bora parar do tigrinho, bora parar do TikTok, vamos, né, deixar esse tempo para coisas que possam nos auxiliar na nossa evolução espiritual. Dá tempo para tudo. Temos fé e vamos ter tempo para resolver nossos problemas aqui mesmo. Muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro. Até.